conforme prometido para você que acompanha de Olho Sumidouro, as páginas do Sumidouro de Verdade, e também São José News, nosso parceiro lá em São José do Vale do Rio Preto. Hoje nós estamos aqui no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito, senhor Eliésio Pérez da Silva. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, da pandemia aí que está desolando aí os municípios, o Brasil e o mundo. E a gente, é claro, mantendo uma distância, né, prefeito? A gente decidiu fazer sem microfone para poder a gente dar um exemplo aqui para as pessoas também poderem seguir aí, né? Bom, prefeito, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença diante das câmeras aqui do Olho Sumidouro de Verdade. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço aí, né, a cobertura aí de vocês aí e dizer a vocês que eu estou à disposição. Pois é, prefeito. A gente tem algumas dúvidas que as pessoas em casa mandam para a gente nos grupos e a gente pegou um pouco dessas dúvidas e colocou no papel para o senhor poder explicitar aqui diante das câmeras todo o cuidado que a prefeitura, o município está tendo em relação a essa pandemia. Então vamos lá. Aqui a primeira pergunta é que vamos falar do hospital de campanha, prefeito. A gente sabe que, segundo informações que eu tive da secretária, essa semana ainda vai chegar aqui, ou ainda tem um tempo ainda para vir, mas eu fiquei sabendo que são 15 leitos, né? Queria que você falasse um pouquinho do seu hospital de campanha, se ele realmente vai vir para a cidade, quando que ele vai vir. Não, já está instalado, ele está ali na quadra do Mosteiro Fado. A gente achou um lugar melhor ali, porque fica perto do pronto atendimento e tem os banheiros, tem tudo certinho, já está montado, as tendas já estão montadas ali, a gente está acabando de equipar os leitos, vamos ter 15 leitos para atendimento direto do coronavírus. E quanto aos respiradores, a gente tem 4 e a gente está conseguindo agora mais 5, então se Deus quiser a gente vai estar preparado. Vamos pedir a Deus que não aconteça nada, mas se acontecer, a gente vai estar preparado. Até voltando um pouquinho, eu sei que o pessoal pergunta, mas o senhor está com o hospital em reforma. Realmente a gente está com o hospital em reforma, a gente não sabia que ia acontecer isso, mas mesmo o hospital estando funcionando, o que ia acontecer? De qualquer maneira eu ia ter esses 15 leitos, eu ia ter que separar, teria que ser uma área isolada, eu ia ter que montar um hospital de campanha, então não tem necessidade, a gente precisa do hospital sim, mas se for caso de UTI, eu também não tenho UTI no Sumidouro, a gente tem um convênio com o hospital particular, que a gente manda todo mundo para essa unidade onde que tem o atendimento de UTI. Então, prefeito, hoje, aqui no município, nós temos então como atender a demanda. Isso, por isso a gente pede. A gente tem um caso confirmado, né, prefeito? Um caso só. Isso, tem um caso, foi bom você tocar nesse assunto, as pessoas estão em dúvida. Tem um caso confirmado, foi feito pelo laboratório que atende o país todo, né? Foi confirmado, foi feita a contraprova e foi confirmado esse caso. O paciente passa bem, o pessoal você fala, mas o paciente está passando bem e realmente tem um caso. A gente confia no laboratório que realizou esse exame e então veio a contraprova dizendo que realmente tem um caso em Sumidouro. Em relação à família, prefeito, as pessoas estão perguntando para a gente aí, a família dessa pessoa, a gente claro, preservar o nome, que não precisa ser dito, mas a família dessa pessoa, elas fizeram os exames também para ver se... Porque, enfim, eles mantinham ali o contato com ele e eu queria saber, foi feito os exames? Foi realizado o exame das pessoas que convivem com esse paciente, com os parentes, todo mundo que está em volta foi feito e graças a Deus não deu nenhum positivo. Bom, gente, então é o seguinte, nós temos um caso confirmado no município de Sumidouro. Não vamos favorar aí, né, porque tem gente falando que estão escondendo, que não estão dando as notícias corretas, mas enfim, gente, está aqui o prefeito falando que realmente foi só um caso aqui no nosso município. Agora, em relação ao comércio, prefeito, sabemos que a ordem do Estado, para poder manter os comércios fechados, para poder
impedir a aglomeração de pessoas. E aqui em Sumidoro não foi diferente, né? Então eu queria saber, o senhor tem previsão se ainda vai continuar, quando vai parar isso aí? Sim, Mark. Ontem foi emitido um decreto 3387, e esse decreto já está disponível, já está na página da Prefeitura, foi publicado. Esse decreto, a gente abriu um pouco, porque o que acontece? O Estado faz o decreto dele e o município também tem o poder de fazer o decreto. A gente fica muito preocupado na situação da situação financeira, de paralisar o município nosso pequeno, não só os municípios pequenos, mas todos os municípios. Então, o que foi feito? A gente fez esse decreto deixando aí salão, pessoa que vive com salão, que sobrevive daquilo de corte de cabelo, fazer uma unha. O que foi feito? Abriu o precedente de deixar o salão um atendimento por vez agendado e algumas coisas mais a gente abriu. Ou seja, isso, não deixando aglomeração. Isso, não. A gente pede à população que ajude, porque tem esse comentário de isso não acontece, mas está vendo o que está acontecendo. Ontem mesmo teve uma reportagem, o Duque de Caxias na Baixada foi o último município a aderir à quarentena. Onde tem mais casos, já está com 48 mortes, então é o município que aconteceu mais casos. Agora eles estão tentando manter a quarentena. Então, por isso que a gente pede à população que pode sim trabalhar, mas tudo dentro da norma, respeitando todos os cuidados. Higienização, estou vendo que o prefeito está com álcool gel aqui. Isso. E saiu uma matéria do Ministério Público Federal dizendo que o prefeito, o município que não aderia à quarentena, abrir sem ter suporte para atender um paciente, o prefeito pode responder por probidade administrativa e perder até o mandato. Então, a justiça está muito em cima disso. Não adianta o pessoal falar assim, o prefeito pode liberar. O prefeito não pode liberar, porque a justiça está em cima, o Ministério Público está diário recomendando, mandando e está tomando conta. Então, o que está sendo feito? A gente está tentando ajudar para não parar a economia financeira, mas com todo cuidado. A gente pede à população que tenha todo cuidado e que pode sim atender a população, mas sem fila, sem aglomeração. Isso que a gente pede à população. Em relação ao Estado, governo do Estado, aqui no nosso município de Sumidoro, tem recebido alguma ajuda financeira, alguma coisa que ajude aí no combate ao Covid-19? Sim, o governo estadual liberou 1 milhão para cada município, foi liberado, que já está na conta do município. Esse 1 milhão é para pagar esse custo do hospital de campanha. A gente vai ter contratos a gente vai ter que montar praticamente outro hospital. Cada dia um médico ali, enfermeiro, técnico, enfermagem, a equipe toda. Então esse recurso é para pagar o aluguel desse material que está vindo aí, respiradores, e pagar a equipe médica. Em relação aos testes, a gente sabe que o teste, né, que detecta a doença, eu queria saber se a gente tem se a gente tem bastante teste aqui para poder atender essa demanda. A dificuldade do município conseguir o teste está muito difícil, porque está todo mundo querendo, mas sim, a gente conseguiu uma quantidade de teste que dá para a gente fazer o teste. Claro que a gente não vai utilizar o teste em todo mundo, a gente vai utilizar aquelas pessoas que vêm, que estão com sintoma, aí vai realizar esse teste. Se deu naquele teste ali, a gente pede a contraprova. Se não deu, a pessoa fica tranquila. O que o senhor pretende fazer daqui para frente agora, né? Já citou várias opções aí, mas eu gostaria que o senhor tenha alguma ideia também daqui para frente para poder conter essa pandemia. Se já tem alguma coisa. Hoje, inclusive, tiveram uma reunião, né,
e para falar sobre o assunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, a reunião é para poder orientar a equipe que vai participar da fiscalização nos comércios, orientar. A gente não vai aqui impor nada, a gente vai pedir aos comerciantes que atendam às normas, explicando para a colaboração, né? Não adianta a gente pegar e querer fazer uma coisa, impor, igual o pessoal está falando, a gente tem que sim ter uma conversa com os comerciantes, para todo mundo entrar em acordo e a gente fazer as coisas certas. Dizer que o governo federal também, nossa situação aqui, o município de Sumidouro é agrícola, né? A gente tem 80% da população vive na zona rural, vive de sustento agrícola. Eu queria contar o senhor, mas não fugindo do assunto que você está falando aí, inclusive eu ia perguntar sobre a questão dos produtores rurais, se tem alguma estratégia para poder ajudar o produtor rural. Isso já entrou no assunto. Isso, já entrei no assunto. O governo federal, através da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve essa semana, dia 11, no último dia 11 agora, ela fez uma entrevista, deu uma entrevista, dizendo que o governo federal, o que o governo federal fez? Prorrogou a pessoas que estão com PRONAF para vencer, eles vão dar mais prazo, então está dando essa ajuda para o produtor rural. O produtor rural pode procurar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, hoje que tem um empréstimo, que vai ser prorrogado esse prazo e vai também estar abrindo uma linha de crédito para os produtores rurais. Então, isso é o governo federal está dando essa proposta. Estratégia para poder ajudar os produtores rurais daqui no nosso município. A gente tem uma pergunta, inclusive, pergunta de um internauta, né, que ele disse que ele é vendedor ambulante. Inclusive, ele vende também produtos de limpeza. Ele está querendo saber do senhor, mas ele pediu a gente para perguntar, se tem proibição nesse tipo de serviço, de casa em casa. Se o vendedor ambulante for de fora do município, ele não vai poder entrar no município para poder sair de casa em casa, né? Se for um vendedor daqui do município que faça entrega em casa, delivery, ele vai poder fazer isso. Vai poder fazer, então não é proibido. Uma pessoa daqui do município pode exercer, então. É porque tem muita gente que está sem renda e acaba inventando alguma coisa para poder ganhar um dinheiro, né? Realmente a situação é muito difícil, quem está vivendo aí, mas eu acredito que com a colaboração de todos, como o prefeito está falando, vamos colaborar, vamos sim, porque o assunto não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Nós já temos um caso aqui, Marcos, um caso, mas poxa, quantas cidades tem mais casos aí? A gente só tem um, né, prefeito? Então, a gente pede a colaboração de todos aí. Bom, então, enfim, prefeito, a gente também gostaria de saber o que está sendo feito aí para os alunos da rede municipal, né, que estão aí sem aulas, e para não ser prejudicado aí, né, com o ano letivo. O que está sendo feito para poder ajudar os alunos municipais? Então, através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, ela elaborou, isso veio direto do Estado, do Governo Federal, está sendo feito aula virtual. Aquele aluno que não tem acesso à internet, os diretores, o que os diretores estão fazendo? Imprimem as perspectivas e estão entregando em casa. Então, está sendo feito isso aí, a gente está tentando que as crianças não fiquem em casa, as crianças jovens não fiquem em casa sem fazer nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai voltar às aulas logo, assim, a gente acredita que vai demorar um tempo. Mais ainda. Então, não sei se vai ser contado como dia letivo, mas para não parar essas aulas, a gente vai... Prefeito, a gente tem muita dúvida lá nessa página, nos grupos. Vamos tirar, então. A mãe que quiser se orientar, como é que vai fazer para pegar a apostila? Ela tem que se direcionar até a escola para poder pegar a informação? Não, essa lista já foi informada aos diretores daqueles alunos que não têm acesso à internet, então os diretores já estão sabendo, já vai mandar as apostilas. E, voltando também à situação, o desenvolvimento social, a gente fazia umas aulas, até a professora Rafaela, que prestava esse serviço de exercício, também está sendo essa aula, passando o exercício virtual.
o pessoal da terceira idade praticar esse exercício em casa. Então a gente não está tentando fazer que as pessoas não fiquem em casa sem fazer nada, porque tem que ficar em casa, então a gente está dando um objetivo para que aconteça. Eu falei aqui com o prefeito municipal, Eliésio Pérez da Silva. Queria mais uma vez, Eliésio, agradecer, ele está sempre pronto a vir fazer entrevista com a gente, tirar as dúvidas. Queria agradecer mais uma vez aí e dizer que nós estamos aí à disposição de vocês para qualquer situação. Quiser se pronunciar, a gente está aqui para ajudar e colaborar com vocês aí. E pedir mais uma vez para o pessoal de casa para se cuidar realmente, porque é um negócio muito sério. Agora há pouco chegou aqui a secretária de saúde, a Lu está aqui com a gente também, não é simples. Enfim, a gente pede aí que as pessoas realmente colaborem, o pessoal, principalmente o pessoal do comércio, que a gente sabe que é muito difícil manter o comércio fechado, mas é preciso a gente fazer isso para evitar aglomerações aqui no nosso município e assim a gente procurar aí ter um mínimo de casos confirmados possível. A gente tem um, né? Vou falar de novo, prefeito, que o pessoal está muito em dúvida disso. Gente, nós temos, a secretária aqui, um caso confirmado apenas, por enquanto. E eu espero que não tenha mais. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez. Se quiser falar alguma coisa aí, pedir as pessoas para se cuidar também, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, o que você falou realmente é um caso só, graças a Deus. A gente não queria que tivesse caso nenhum, mas tem um caso. E tem 3 suspeitos, está esperando o resultado, mas se Deus quiser não vai acontecer. Pedir à população que tenha compreensão, que fique em casa. Mas ficando em casa também, não adianta ficar em casa, fazer churrasco, fazer aglomeração em casa. Às vezes compra bebida no bar e vai para casa assim. Sim, pode ficar família, mas não chame vizinho, não faça aglomeração em casa. Isso que a gente pede à população, a compreensão de todos. Eu vou fazer o melhor para a nossa população. É isso que eu preciso da ajuda de vocês. Muito obrigado, obrigado a todos. Ok, de hoje somos dois Marcos Charete aí, e a gente volta aí em qualquer momento mais informações para vocês.